Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Da minha pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados eram muitos e o
Persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus, busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão, e fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Corro enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não tem pra me dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus, atraia-me, Senhor, para perto de ti, esconda-me. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Nós estamos estudando o Evangelho de João e agora chegamos no capítulo 17 do Evangelho de João. Os irmãos e as irmãs que já leram ou que estão acompanhando as nossas reflexões puderam perceber que João apresenta o Evangelho dele, a sua perspectiva de Jesus de uma forma muito particular. A forma como João descreve Jesus, apresenta a Jesus, coloca Jesus em determinadas circunstâncias, faz com que uma imagem muito nítida de Jesus se apresente para os seus interlocutores. A imagem que João coloca de Jesus é quase palpável para aqueles que se aproximam de Jesus através do seu evangelho, daquilo que ele coloca como narrativa da vida e da obra de Jesus. Tenho dito e insisto, no Evangelho de João, e em particular no Evangelho de João,
a gente aprende com Jesus não apenas com o que ele fala, mas sobretudo com o que ele faz. A resposta de Jesus aos discípulos de João Batista, quando perguntado se Jesus era de fato o Messias ou deveriam esperar outro, foi o seguinte: venha e vejam. Não apenas venha e ouça, mas venha e vejam. Porque o Evangelho de Jesus não é apenas uma informação, uma mensagem pregada. É também. Mas é sobretudo ações que acompanham essa boa nova que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho anda de mãos dadas com a realidade que o Evangelho consegue transformar. Por isso, aprendemos com Jesus, com aquilo que ele fala, mas sobretudo, ou também, de igual modo, com aquilo que ele faz. Nós já caminhamos pelo Evangelho de João e chegamos a um momento muito particular. Nós estamos no cenáculo. No cenáculo, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, é o momento onde Jesus separa para um momento mais íntimo, mais profundo com os seus discípulos. Ali Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ali Jesus prepara o coração dos seus discípulos para a sua partida, desafia os seus discípulos para uma experiência mais profunda, não mais pessoalmente com Jesus, presencialmente, mas através do Espírito de Jesus, do Espírito Santo que habitaria o coração daqueles seus discípulos. E Jesus chega para desafia os seus discípulos no capítulo 15 a dar frutos. Jesus prepara os seus discípulos dizendo: olha, até então vocês foram telespectadores, vocês observaram, vocês analisaram tudo o que eu fiz, mas agora eu estou saindo de cena do protagonismo dessa história e vou colocar vocês. A minha atuação será agora através da vida de vocês. Eu continuo sendo a videira verdadeira, a autêntica videira, mas vocês são os ramos. E os frutos que eu vou dar agora serão através das suas vidas. E aí Jesus fala do Espírito, fala da missão e da continuidade dessa missão que seria dada agora através dos seus discípulos. Mas chegando no capítulo 17, Jesus ora. E Jesus é esse Cristo que ora, esse Cristo em oração. E a oração de Jesus é a seguinte: eu convido você para me acompanhar, eu estou em João no capítulo 17, e eu leio a partir do versículo 1, que diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para os céus e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que no mundo me destes. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que me deste, tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Jesus continua: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no mundo, no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas que, enquanto ainda estou no mundo,
para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa oração é muito importante para o discipulado de Jesus. Os seus seguidores agora, os seus discípulos, estão diante de um momento de profunda intimidade. Jesus ora, nessa oração que Jesus faz aqui, ele coloca em oração tudo aquilo que ele vinha conversando com os seus discípulos no cenáculo. Jesus consegue juntar não apenas a vida prática, não apenas aquilo que ele estava ali experimentando com os seus discípulos, mas também toda a revelação que ele faz de Deus em oração, nos ensinando que a vida ela deve andar de mãos dadas com a oração. A oração não é algo à parte da vida, não é algo além da vida. A oração está permeada de vida, assim como a vida deve estar permeada de oração. Mas nesse momento, Jesus convida os seus discípulos para a intimidade da oração, para a intimidade da sua oração. E é exatamente isso que a gente vê relatado nesses versículos do capítulo 17. A profunda intimidade que Deus tem com o Pai, que Jesus tem com o Pai. É nesse momento de oração que Jesus ensina aos seus discípulos tudo aquilo que ele vem tentando mostrar sobre esse desafio de viver em profunda intimidade. E aqui ele mostra que é possível, em oração, estabelecer essa intimidade com o Pai. Jesus não fala com Deus como um estranho, nos ensinando que nós podemos falar com Deus não como um estranho, não como alguém que está distante, mas nessa intimidade. Jesus ora para nos ensinar como orar. E não apenas intimidade, mas profundidade. Jesus fala com o Pai com profundidade, sem reservas, abrindo o coração, abrindo a vida, assim como a oração deve ser. Não precisamos de máscaras, não cabem as máscaras. Orar é tirar as máscaras, é se lançar na profundidade de Deus e permitir que Deus visite as nossas profundidades. Mas além dessas coisas, Jesus revela a profunda compaixão que ele tem com os seus discípulos, pelos seus discípulos. Essa oração pode ser dividida em três partes. É dividida em três partes. A primeira parte, Jesus ora por ele mesmo. Ele sabia que já estava no momento, na reta final da sua vida aqui. Ele ora, o começo da oração, no capítulo 17, começa: depois de dizer isso. E que foi isso que Jesus disse? Se voltarmos ao versículo 33 do capítulo 16, a última palavra de Jesus é o seguinte nesse capítulo: eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo eu venci o mundo.
Jesus termina o capítulo 16 falando sobre isso. Olha, esse mundo é mundo de aflições, esse mundo é mundo de angústia, mas eu estou para vencer o mundo, eu estou vencendo esse mundo. Acalmem-se, descansem, que a partir de agora nós estamos partindo para a reta final, eu vou vencer, eu tenho vencido esse mundo. E depois de dizer isso, Jesus ora. E essa oração revela o coração de Jesus em profunda dependência de Deus. Então, na primeira parte dessa oração, Jesus ora por ele mesmo, preparando-se para vencer o mundo. Mas nas duas outras mensagens, ele ora com a profunda compaixão pelos seus discípulos. No segundo momento, ele ora pelos seus discípulos imediato e depois ora pela sua igreja, aqueles que crerão na mensagem deles, a igreja nascente ali. E é interessante que Jesus ora, essa oração é bem no finalzinho do momento do cenáculo, desse momento que Jesus está com mais intimidade com os seus discípulos. Ele encerra esse momento de intimidade com os seus discípulos com a oração. O último momento no cenáculo é um momento em oração. Jesus ora com os seus discípulos. E essa oração é a última que Jesus faz antes de ser preso. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que logo seria preso, sabia de tudo que ele ia experimentar, e antes de enfrentar essa batalha que ele estava prestes a enfrentar, Jesus ora. Para e ora. E se coloca diante de Deus. E como eu disse, essa oração ela pode ser dividida em 3 momentos. Se você estiver me acompanhando com a sua Bíblia, no primeiro momento, dos versículos 1 até o versículo 5, Jesus abre o seu coração e ora por ele mesmo. Coloca o seu coração diante do Senhor. A palavra glória, nesse primeiro momento, é repetida reiteradas vezes. Jesus fala sobre essa glorificação que ele fez do Pai em vida e na sua morte. Jesus vive e morre para a glória de Deus. E ele entende que a vida dele é essa manifestação da glória de Deus, é para a glória de Deus, e essa morte de igual modo será para a glória de Deus. E ele disse, eu vim para a manifestação da glória de Deus. O interessante é que ele manifesta a glória de Deus revelando o próprio Deus. Jesus revela o Deus, tira o véu, né? A palavra revelar é interessante porque é isso, é tirar o véu, é aquilo que estava oculto e você revela e você tira o véu como algo que estava encoberto com um pano e é tirado o pano, é revelado. Jesus revela a Deus e Jesus revela a Deus concedendo a vida eterna. É o que ele diz logo aqui no versículo 3. Essa é a vida eterna. Essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem revelaste. Então, Jesus é esse que revela a glória de Deus e revela a glória de Deus dando a conhecer de Deus. É dessa forma que Jesus glorifica ao Pai, fazendo o Deus eterno, o seu Pai, conhecido entre os homens. E Jesus faz isso, nos revelou sobre Deus, no mínimo 3 coisas. Se a gente pudesse resumir tudo que Jesus revela sobre Deus, a gente poderia resumir em 3 afirmações que Jesus faz sobre Deus. Primeiro, numa conversa que ele tem com a mulher no tanque, lá no João capítulo 4, ele faz uma primeira revelação profunda sobre Deus ali, que Deus é Espírito. É o que ele fala para a mulher. Deus é Espírito e continua dizendo, importa que os seus adoradores, que aqueles que desejam se aproximar dele, daqueles que desejam a comunhão com ele, o adorem em espírito e em verdade. Deus não está nas coisas, Deus não é uma estrutura, Deus não é um dogma, Deus não é uma convenção, uma instituição, Deus é espírito. Deus visita a intimidade dos corações, Deus visita a intimidade dos seres humanos. Importa que aqueles que se aproximem dele se aproximem a partir do seu interior, a partir do seu coração. Mas a segunda coisa que Jesus revela sobre Deus é que Deus é Pai. É impressionante como Jesus fala em todo o Evangelho de João sobre esse Deus Pai. Deus é Pai. E nós devemos nos relacionar com Deus sabendo que Ele é Pai, não apenas Pai, como um Pai que criou todas as coisas. Jesus utiliza uma palavrinha, uma expressão, Abba. Deus é o Abba Pai.
ou nos levando a falar com Deus, a nos relacionar com Deus como Pai, mas entendendo que falar com Deus como Pai é necessário que seja a partir da intimidade, como alguém que fala com o seu Pai mesmo, um Pai terreno. Jesus fala que Deus não é aquele que está distante, mas é aquele que se aproximou, e não apenas se aproximou nos dando condições de falar com Ele, de nos aproximar com Ele, chamando-o de Pai, meu Pai, Abba Pai. Mas a terceira grande revelação que Jesus fala sobre Deus aqui no Evangelho de João é que Deus é amor. Deus é Espírito, Deus é Pai, mas Deus é amor. E todas as relações, toda a aproximação, todo o olhar que nós devemos ter de Deus é a partir dessa tremenda revelação. Deus é amor, é um ser que arde em amor, é um ser que se direciona voluntariamente, intencionalmente na direção da humanidade, dos seres humanos, porque ama e continua amando. Nós não temos nenhum mérito, nós não temos absolutamente nada em nós mesmos que atrairia a atenção de Deus se o próprio Deus eterno não viesse na direção da humanidade, na minha direção, na sua direção, em gestos profundos de amor, lançando fora o medo, lançando fora o legalismo da lei e apenas revelando a sua graça acolhedora, transformadora, porque Deus é amor, e isso Jesus nos revela. Deus é amor. É um ser que ama, é um ser que vem na nossa direção por nos amar e continuará nos amando. Jesus revela essa face de Deus. E isso ele diz, olha, essa é a glória da minha vida. E dessa forma eu glorifiquei o Senhor. Glorifiquei o Senhor, fazendo o Senhor conhecido diante dos homens. A partir de agora as pessoas conhecerão do Senhor, conhecerão que o Senhor é Espírito, conhecerão que o Senhor é Pai, conhecerão que o Senhor é um Deus de amor. E dessa forma eu glorifiquei a Ti. Glorifiquei em vida. E a partir de agora glorificarei na morte, porque os seres humanos só serão capazes de experimentar esse amor do Senhor se eu entregar a minha vida. E eu estou disposto a fazer isso. Eu estou caminhando ao Calvário para consumar a obra do seu profundo amor para com a humanidade. E aí a gente pode lembrar da conversa que Jesus teve com Nicodemos, num texto clássico que a fé cristã decorou, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de uma forma tão intensa, tão radical, tão profunda, que deu seu único filho para morrer na cruz. E a partir da sua obra, da sua crucificação, da obra do Calvário, todos aqueles que crescem em Jesus, todos aqueles que nele crescem, não experimentassem a morte, mas a vida eterna. Deus é amor. E a prova do amor de Deus para comigo e para com você é que Ele enviou seu Filho à cruz para que eu e você tivéssemos vida e não morte. Jesus falou, estou pronto para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, como foi, mas não apenas na minha vida, seja glorificado até a minha morte. E na minha morte todos os seres humanos experimentarão o convite, terão acesso ao convite que o Senhor está fazendo para que eles experimentem vida e não morte. E esse é o maior testemunho de amor. Um Deus que envia seu Filho, seu único Filho, para morrer na cruz em lugar de pecadores. Porque Deus é Espírito, porque Deus é Pai, um Pai de amor, e porque Deus ama. Nos amou, continuará te amando, continuará me amando. E Jesus revelou isso. Essa é a glória de Jesus. Essa é a grande revelação que Jesus faz sobre Deus. Mas se a gente avançar um pouco mais na segunda parte, Jesus agora ora pelos seus discípulos, por aqueles que aceitaram o discipulado, por aqueles que creram na mensagem, entenderam que Deus é um Deus de Espírito, entenderam que Deus é o Deus Pai, entenderam que Deus é um Deus de amor, creram nessa mensagem, foram impactados pelas boas novas, pelo Evangelho de Jesus e aceitaram o discipulado. E Jesus, nessa oração que vai do versículo 6 até o versículo 19, Jesus coloca algumas coisas na oração e eu destaco aqui 3 pedidos que Jesus faz ao Pai pelos seus discípulos, por mim e por você, que seguimos o Evangelho de Jesus, seguimos no discipulado de Jesus. A primeira oração que Jesus faz está no versículo 11, na parte B, quando ele fala o seguinte, 11, parte B, Jesus fala: Pai Santo,
protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. Na primeira oração, Jesus pede para que Deus nos proteja e nos leve à unidade. Eu peço por eles para que eles sejam um. E nessa primeira oração, nessa primeira parte da oração de Jesus por nós, ele ora para que Deus nos liberte do egoísmo, do egocentrismo. Se tem algo que faz profunda oposição à fé cristã, é o individualismo. Porque a fé cristã é o convite à unidade, à comunidade, à partilha, à aproximação, aos relacionamentos, às reconciliações. E quando Jesus fala, Deus, Pai, protege-os dessa tentação ao individualismo, dessa tentação aos sentimentos facciosos, dessa tentação de viver isolado, viver em conflito, viver em guerra. Livra-os disso e dá a eles o dom da unidade, dá a eles a experiência de serem um. Essa é a primeira oração de Jesus. Pai, eu oro para que eles sejam um. Saiam do reino da unidade, o reino do eu. Crucifica o ego deles, Deus. Livra-os desse ego inflado que faz oposição à fé cristã e leva-os à unidade. Porque não tem como seguir a Jesus e viver na unidade. Hoje nós estamos vivendo esse desafio de cultuar, de nos relacionar através das redes sociais. Estamos enclausurados, né, reféns desses artifícios tecnológicos, mas é importante a gente falar que isso é por um breve momento, porque a vida cristã necessariamente ela precisa ser envolvida em relacionamentos de comunhão. Eu tenho dito que ser próximo é muito mais do que estar perto. Nós não estamos perto um dos outros agora. O tempo que nós vivemos exige esse distanciamento, mas nós só estamos distantes fisicamente. Estamos unidos em propósito, porque ser próximo é muito mais do que estar perto. Ser próximo é estar unido em Cristo. Ele é o centro, ele é a videira e nós somos os ramos. Mas é necessário que estejamos unidos. A fé cristã é experimentada a partir de relacionamentos. Eu amo a Deus, mas eu também sou desafiado a amar o meu próximo. E essa é a primeira oração de Jesus. Eu oro para que eles se livrem da tentação de serem um, para serem um só povo. Povo meu, povo de Deus na face da terra. A segunda oração de Jesus está no versículo 15. E essa é impressionante. Jesus fala o seguinte: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Tem versões que falam mal, mas a minha versão tem maligno, eu acho mais apropriada. Nós estamos no mundo e isso é inegável. Jesus não queria que saíssemos do mundo, não queria que vivêssemos experiência fora desse mundo. Não, nós vamos segui-lo, dar testemunho dele, impactar as pessoas a partir do lugar que nós estamos, do mundo. Mas a oração de Jesus ele acrescenta: não, mas eu peço que o Senhor os proteja do maligno. Proteja-os de viver nesse mundo mal e serem maus também. De sofrerem com os embates da vida e permitirem que esses embates transformem as suas vidas. Serem expostos à perversidade desse mundo e se tornarem perversos. Eu peço que o Senhor os proteja para que os corações deles não se pareçam com o coração do príncipe desse século. Protege-os do maligno, de se tornarem semelhantes ao maligno, mas que eles passem por esse mundo confessando a sua fé em mim, dando testemunho que são meus discípulos e preservando os seus corações parecidos com o meu coração, Pai. Essa é a oração de Jesus. Jesus orou para que Deus nos libertasse do maligno, não apenas do mal desse mundo. Porque se ele orasse para Deus nos livrar do mal, não teria muita coerência com o que ele falou antes, no finalzinho do versículo 16. No mundo teremos aflições, no mundo passaremos por experiências ruins, no mundo sofreremos com o mal, mas esse mal, esse sofrimento, essas adversidades, as aflições do mundo
não serão capazes de transformar os nossos corações, porque Jesus pediu ao Pai que nos livrasse do maligno. A vitória do maligno sobre um discípulo, uma discípula de Jesus, é fazer com que os nossos corações se pareçam com o coração dele, mau, perverso, rancoroso, odioso, um coração que odeia, um coração que promove a maldade. Mas Jesus fala, não, Pai, eu peço que o Senhor os livre disso. Mesmo passando por todos os embates, mesmo passando por todos os sofrimentos, mesmo sendo traídos, perseguidos, afligidos, maltratados, mas que eles preservem o coração deles como o nosso. Livra-os do maligno. E a terceira oração que Jesus faz aqui nesse texto para os seus discípulos é que o Senhor pede, proteja-os na verdade. Versículo 19. Versículo 19 está escrito, em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. E a verdade que Jesus revela é o Evangelho. Protege-os no Evangelho. Livra-os também, Senhor, da tentação da religiosidade. Livra-os da tentação do legalismo. Que eles permaneçam no Evangelho, contra tudo e contra todos. Que o Evangelho seja a boa nova que os santifica. A santificação do povo de Deus não é pelo legalismo da lei, não é pelo cumprimento de obrigações religiosas, mas é um poder de Deus através do Evangelho que nos faz santo. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos faz santos diante de Deus. Não é nenhuma outra coisa. A verdade que nos santifica é o Evangelho. E Jesus ora que eles permaneçam no Evangelho. Paulo, exortando aos Gálatas, diz o seguinte, quem os seduziu a fugir do Evangelho e procurar outras experiências? Jesus fala, não, Deus, protege-os para que eles não queiram procurar outros artifícios, outros complementos, mas que eles sejam satisfeitos no Evangelho. Essa é a verdade. Protege-os na verdade. E essa é a verdade que tem o poder de os santificar. Protege-os. Protege-os da tentação de viverem no individualismo, protege-os da tentação de se tornarem maus como o mal é esse mundo e os santifica na verdade poderosa do Evangelho, que, como disse o apóstolo Paulo, continua sendo o poder de Deus para a transformação de todos os que creem. O Evangelho, permaneçam na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus de Nazaré. E por fim, Jesus ora pela igreja. Por fim, na terceira parte dessa oração, a partir do versículo 20, Jesus ora por aqueles que crerão na mensagem dos seus discípulos, da sua igreja. E mais uma vez eu divido em 3 trechos essa oração, esse trechinho final da oração de Jesus. Primeiro, e nesse momento Jesus ora pela unidade da igreja. A palavra que é repetida aqui é unidade, para que sejam um, para que sejam um, para que sejam um. E ele vai justificando. No primeiro momento, Jesus fala o seguinte, que eles sejam um, que eles guardem a unidade, para que eles experimentem aquilo que nós experimentamos. Versículo 21, me acompanhe. Ele fala o seguinte, olha, eu rogo para que eles sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Então Jesus ora pela sua igreja, para que a sua igreja experimente a unidade, para que todos nós estejamos em unidade com Ele, como Ele está com o Pai, e que isso seja um testemunho da missão de Jesus. Porque ele continua, versículo 22, aliás, versículo 21, a parte B, ele diz, para que ele experimente essa unidade, para que o mundo creia que tu me enviastes. O testemunho que a igreja dá da missão de Jesus é essa unidade da igreja. Nós vivemos juntos como um testemunho da missão de Jesus. Jesus fala a Deus que, Pai, que eles continuem na unidade, que isso sirva de testemunho para o mundo, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Porque é só Jesus que é capaz de conciliar os nossos corações. É Jesus que nos leva a essa experiência de unidade. Depois, Jesus, na segunda oração que Jesus faz, versículo 22, ele fala que eles sejam levados à unidade porque eles conhecem a Ti. Porque não tem como conhecer a Deus e se relacionar com Deus sem ser levado a essa unidade. João diz o seguinte, o próprio João, lá nas suas epístolas, ele fala que não é possível conhecermos a Deus, amarmos a Deus a quem nós não vemos e não amarmos ao nosso próximo. Porque o conhecimento acerca de Deus necessariamente nos leva
na direção do próximo. Quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus, mas é o caminho, a verdade e a vida que nos leva também ao nosso próximo. E por fim, Jesus ora pedindo a unidade, versículo 23, que eles sejam um como fruto desse amor que ele experimenta. E aí eu leio versículo 23, a parte B, Jesus diz que eu esteja neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. E aí conclui dizendo, para que o mundo saiba que tu me enviastes e que o amastes como igualmente me amastes. A unidade da igreja é fruto do amor de Deus. O amor que Deus tem por nós, o amor que Deus tem por toda a humanidade, porque foi o mesmo amor que Deus teve sobre Jesus. Quando Jesus ora por essas coisas, ele ora para que nós sejamos frutos do amor de Deus e que possamos dar testemunho desse amor. A unidade da igreja é fruto do amor de Deus, mas é também um testemunho do amor de Deus, para que o mundo creia, para que o mundo saiba, para que o mundo experimente. Jesus ora por nós, sabendo que seria difícil essa missão. Mas ele ora não porque seria difícil, ele sabia que seria difícil. Mas ele ora também para que a gente continue crendo que é possível. Difícil é, mas impossível não é. Nós podemos viver isso, experimentar isso. Fruto da obra de Jesus, da vida e da morte de Jesus, fruto do discipulado que encarnamos de Jesus e fruto desse amor que nos alcança e alcançará todos os que creem. Jesus é o Cristo que ora, é o Cristo que nos convida à oração, é o Cristo que nos convida também à missão. Assim como ele fez, assim como ele orou, ele nos convida a orar e a fazer também. Que Cristo aqueça o seu coração e que a sua oração seja semelhante à do Mestre, se oferecendo para ser um instrumento, um agente do amor no mundo. Porque ele amou, porque ele nos ama e ele nos desafia a amar e dar testemunho desse amor. Que Deus te abençoe, que você creia nesse amor, que você viva esse amor e que você espalhe esse amor aqui, ali e além, para a glória de Deus, para a alegria de todos nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando perguntado do maior mandamento, do maior dos mandamentos, Jesus respondeu que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus ama a coletividade. Nosso Deus é um Deus coletivo que ama a comunhão. Então, esse mandamento quer dizer, significa que temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Por isso, vamos louvar essa canção nessa noite. Amém? Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, oh, temos que ser um. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos.
oh Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser